Outra coisa também, no seu livro, no Jardim das Aflições, você fala muito que os historiadores, eles relevam muito a importância das sociedades secretas nos acontecimentos históricos, né? Que eles não dão a importância devida. Não, eles omitem de uma maneira assim, absolutamente escandalosa. Tá certo? É uma coisa inaceitável. Aqui nos Estados Unidos não acontece isso, que a história americana está tão entremeada, a história da maçonaria, que ninguém esconde isso. Sim, George Washington, Paul Revere, isso aí faz parte, está integrado, não tem mais discussão. Quer dizer, se aparecem símbolos maçônicos que aparecem nos grandes monumentos americanos, se vê lá. Até o Aldrin, quando foi para a Lua, levou uma bandeira da maçonaria junto. Exatamente, você vê pinturas dos pais fundadores com avental maçônico. Então ninguém jamais tentou esconder isso. Ao contrário, a maçonaria se orgulha de ter feito isso. E ninguém aqui tem nada contra a maçonaria, entendeu? O apoio que eles receberam da França foi através da maçonaria, né? Benjamin Franklin. Na época da... Bom, alguns contatos foram realmente maçônicos, né, do Benjamin Franklin. Mas Benjamin Franklin foi lá para ajudar a Revolução Francesa, né? Quer dizer, a ajuda francesa foi apenas uma retribuição parcial. Os americanos ajudaram muito mais lá do que os franceses ajudaram aqui, pô. O Benjamin Franklin foi lá e distribuiu um montão de dinheiro para os caras, assim, os caras não teriam feito a Revolução. Os americanos que teriam feito a Revolução com a ajuda francesa ou sem a ajuda francesa, né? É apenas uma revolução, uma devolução, uma retribuição parcial, né? E segundo você aí... era realmente onde a maçonaria americana. E o Guénon diz que se não houver uma união novamente da maçonaria com o cristianismo, o Ocidente vai cair no barbarismo ou vai se islamizar? Olha, eu acho que uma prova de que essa tese dele está certa é que qual é o lugar do mundo onde o cristianismo resiste melhor? Aqui. Onde a maçonaria e as igrejas sempre andaram de mãos dadas, né? Agora, aconteceu o seguinte, que também houve ruptura aí dentro. Você não pode esquecer que existe tem aquele famoso livro de um sujeito chamado John Robinson. Esse cara é um alto dignitário maçônico que ele lá para dentro denuncia que que havia um movimento na Europa chamado Iluminados, que era um movimento revolucionário, né, anticristão. Eu já vi um texto até do Benjamin Franklin falando sobre isso. Esse movimento estava se infiltrando, né, na maçonaria americana, e o cara denuncia isso, tá certo? Existe uma carta de George Washington dizendo: eu tomei conhecimento desse negócio desses iluminados e espero que isto não se propague, entendeu? Então você vê que existe uma maçonaria pró-cristã e uma maçonaria anticristã também aí, né? Mas de qualquer modo, isso aqui não é segredo, entendeu? Agora, na história europeia, isso é um bicho de sete cabeças. Porque houve tanta mentira, tanta ocultação, tanta coisa jogada para baixo do tapete, que gerou uma confusão medonha. Enquanto isso não foi esclarecido tudo, né, a grande parte das questões públicas vão ser discutidas em termos absolutamente falseados. E você fala no Jardim das Aflições que muitos conflitos que rolam aí pelo mundo, na verdade, são expressões de um conflito interno de grupos. Claro, conflito maçônico interno. O pessoal pensa que a maçonaria assim, é um órgão, vamos dizer, unitário, né? E tem pleno controle de tudo que está acontecendo e que é a grande conspiradora por trás. Não é. Claro que não é isso. Né? Existe ali mil e uma correntes, ninguém tem controle de coisíssima nenhuma. Vários círculos que não se interpenetram. Às vezes não se conhecem uns outros, não se entendem um ao outro. Né? Quer dizer, é uma besteira você pensar que todos os maçons estão de mãozinha dada para conspirar contra o resto do universo. Isso é uma estupidez fora do comum, né? Na verdade, a maçonaria seria como um método de reunião, digamos assim. Não sei, eu também não consigo definir a maçonaria nesse sentido, porque existem várias sociedades, umas mais secretas, outras menos secretas, discretas, né? Que se formam sobretudo a partir do século XVIII. Mas existem sociedades anteriores que não é errado você chamar de maçônicas porque estavam na origem da maçonaria, mas também não dá para saber direito. Normalmente se dá como origem da maçonaria moderna no século XVIII, que foi a Constituição, quando se criaram as constituições maçônicas modernas, né? E onde tem ali nitidamente uma distinção entre uma maçonaria anglo-saxônica e uma francesa.
Mas antes disso existe uma profusão de organizações que mais tarde vão confluir para a maçonaria, tá certo? Mas eu não acho que a palavra maçonaria seja a palavra adequada, o conceito adequado para esses. Porque tem organizações maçônicas, não maçônicas, entendeu? Uhum. Agora, quando o Guénon fala dessa união da maçonaria com o cristianismo para levantar o Ocidente de novo, parece que fala em união de pequenos mistérios com grandes mistérios. Que seria? Teoricamente, de acordo com o Guénon, eu acho que o Guénon também simplifica um pouco o negócio. Né? Os ritos maçônicos se referem, vamos dizer, ao conhecimento esotérico da natureza e da história, portanto, da sociedade humana também. Tá certo? Uhum. Ao passo que os ritos do cristianismo seriam os pequenos mistérios. Chamam os pequenos mistérios. Uhum. E, teoricamente, dentro da estrutura dele, quando termina os pequenos mistérios, começam os grandes mistérios, que são os mistérios referentes a Deus, à imortalidade da alma, etc. Esses mistérios propriamente espirituais. Então ele diz que se essas duas coisas estão separadas, você tem, de fato, uma inarmonia, mas eu acho tudo isso muito simplificado, tá entendendo? Uhum. De grosso modo isso é em parte verdade, tá entendendo? Mas na história não existe processos unívocos, tá entendendo? Ao mesmo tempo que está acontecendo uma coisa no sentido, está acontecendo uma outra linha no sentido contrário. Você vê, o Guénon descreve a história moderna como uma história de ruptura entre a maçonaria e o cristianismo, mas ao mesmo tempo que estava vendo esse processo na Europa, estava vendo aqui uma união. Uhum. Entendeu? Vamos dizer que ele estava com razão com relação à França, de onde ele saiu, né? O Guénon era uma estranha mistura de universalismo e provincianismo, você está entendendo? Porque, por um lado, ele raciocina tudo dentro de um plano muito genérico, universal, mas, por outro lado, a referência que ele tem é assim, às vezes é tão localmente francesa que dá a impressão que ele não sabe que existem outras coisas fora da lista, né? Ele toma a França como se fosse um umbigo do mundo, tá, né? Que ele morreu aonde? No Egito? Morreu no Egito, é. Então, toda a nomenclatura que o Guénon usa para questões filosóficas é toda exclusivamente francesa. A própria entendimento que ele tem devido pela filosofia, para ele colocar filosofia é uma coisa, esoterismo é outra. Eu digo, bom, isso na França, porque na Alemanha podia ser a mesma coisa. E com relação ao Islã, então ela não teria essa necessidade dessa fusão aí de um pequeno com um grande mistério, porque o Islã tem justamente esse caráter de sociedade sagrada, é isso? Sim, é o que parece na cabeça do Guénon, mas quando você vai ver, na verdade as coisas não são assim tão simples. Por quê? Porque esses dois aspectos, esotérico e exotérico, que no entender dele estão perfeitamente articulados no Islã, estão frequentemente em conflito. Quer dizer, por exemplo, essas escolas místicas, né, que o pessoal aqui chama de Sufi, é um termo errado, mas o pessoal chama de Sufi. Com frequência, essas escolas foram invadidas, devastadas, o governo mandava matar todo mundo, tá entendendo? Eu mesmo ouvi sujeito, um representante dessa famosa fraternidade islâmica, né, que é o grande centro de agitação política desde os anos 30, tudo em toda essa fraternidade, um alto funcionário dessa... Um líder lá, coisa, dizendo que o sufismo era a praga do Islã. Entendeu? Ao passo que você pode encontrar um outro cara que também é da fraternidade islâmica e está dentro de uma escola sufi e acha aquilo uma maravilha. Olha, o Islã, o primeiro problema com o Islã é o seguinte: não dá para mapear o Islã. Eu já tentei isso aí. Quantas escolas esotéricas existem, sociedades secretas, quem manda em quem influencia o que. Eu já tentei mapear isso aí, não dá. Entendeu? É o caos. Então. O caos. Isso que é louco. Mas agora, basicamente... A única coisa que mantém aquilo em ordem é o seguinte: eles têm que rezar 5 vezes por dia. Naquelas horas eles fazem o jejum no Ramadã. Isso aí eles sabem, tá entendendo? E é esta rotina religiosa diária que mantém a unidade do Islã. Porque quando você vai já na parte jurídica, você já tem uma diferença imensa. Na parte política, então, a organização estatal, bom, o Islã pode ter qualquer regime. Tá? Monarquia absoluta, ditadura militar, monarquia constitucional, república, qualquer coisa, tudo vale. E dentro das relações de esoterismo com exoterismo também são as mais variadas possíveis. Mas ainda muitas dessas organizações são secretas, e você não sabe, quer dizer, não são secretas no sentido absoluto. Quando você chega dentro de uma cidade, a pessoa sabe que tem
Tariqa, né, que é uma organização mística, chama Tariqa. Tem a Tariqa em tal lugar, que o Sheik é seu fulano, etc. Mas isso não está escrito em parte alguma, tá entendendo? Mais ainda, essas documentações dessas taricas, elas são documentações internas, que elas ficam ali, manuscritas, passam de geração em geração, não divulga para fora. Não é proibido conhecer, mas também, na verdade, ninguém tem acesso. Então, mapear isso é impossível. E mais ainda, se você me pergunta qual é a relação entre, vamos dizer, a rede de organizações terroristas e esta outra rede de organizações secretas e semi-secretas, digo, meu Deus do céu, aí não dá mais para saber. Então o problema com o Islã é esse.